Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Andrea e hoje vou mostrar para vocês uma planta da família das marantas que é ideal para ser utilizada na decoração de interiores. Fica comigo e bora pro vídeo. Hoje nós vamos falar de uma planta maravilhosa, nativa da floresta amazônica, mais precisamente do estado do Amazonas, que é uma planta lindíssima. Estou falando da Calathea orbifolia, essa planta maravilhosa que pertence à família das marantas, que são plantas que se caracterizam por serem assim, um tom verde com riscas, né? Quase toda maranta ela é riscada e ela é um tipo de maranta. Na literatura dizem que ela chega até 3 metros de altura no seu ambiente natural. Essa planta aqui eu ganhei de presente e como eu vou cuidar dela, vou dar um trato, melhorar o substrato, aí eu aproveitei esse momento para fazer um vídeo para mostrar para vocês. Como é uma planta de ambiente de florestas, ela é ideal para ser utilizada na decoração de interiores. É aquela planta que não gosta de uma iluminação direta do sol, então ela pode muito bem ser colocada dentro de casa, tendo cuidado apenas que ela receba uma claridade. Então você pode colocar o vaso perto de uma janela, de forma que ela receba a claridade, mas sem receber a incidência direta da luz do sol. É importante também manter uma rotina de regas. No verão é bom regá-la pelo menos uma vez por semana. O ideal mesmo é fazer aquele teste do dedo. Você enfia o dedo uns 10 centímetros no substrato para sentir a umidade. Se tiver úmido, você rega, né? Tomando cuidado, obviamente, para não regar a ponto de encharcar o solo. O ideal mesmo é que você deixe entre uma rega e outra começar a secar o substrato. Não de forma que ela perca toda a umidade, mas para evitar que ela seja encharcada. E é bom também, esse tipo de planta, gosto muito de receber água nas folhas. Então é bom borrifar um pouquinho de água nas folhas. O ideal é que você faça isso pela manhã, para evitar que as folhas, né, elas passem a noite molhadas, porque à noite normalmente tem mais umidade. Então o ideal é que você jogue essa água pela manhã, porque você vai hidratar também as folhas. E realmente essa planta é uma planta lindíssima. Eu me apaixonei, eu não tinha ainda, eu ganhei essa. Eu sou apaixonada por marantas, eu tenho vários já da família, mas essa eu ainda não tinha e estou encantada com ela. Quando a gente adquire uma planta nova, é muito importante a gente saber a origem, porque de acordo com o ambiente natural da planta, a gente tem uma direção de como a gente deve conduzir o cuidado, o trato com ela. Então, como eu disse, ela é uma planta originária da floresta amazônica. Então, dá para imaginar que sendo uma planta da floresta amazônica, sendo aquela planta do chão que recebe uma luz filtrada pelas copas das árvores, que fica ali, né, sendo protegida pelas árvores maiores, dá para imaginar que o solo, o substrato ideal para elas é um substrato também típico de uma mata. É aquele substrato formado por folhas que vão se apodrecendo, pedaços de galhos, pedaços de frutos. Então é importante que a gente tenha esse cuidado de estudar a planta, a origem da planta, para a gente errar menos, porque a gente vai acertar sabendo mais ou menos como que é a planta no ambiente natural. Então, dessa forma, considerando que ela é de uma mata, eu vou tentar reproduzir o substrato. E aqui no sítio, como eu estou no sítio, eu sempre uso, quando eu vou cuidar de uma planta com essas características de ser uma planta que normalmente tem esse substrato rico em matéria orgânica, eu tento reproduzir o máximo que eu posso esse tipo de substrato. Então a terra, normalmente a terra que eu utilizo é uma terra quase vegetal, uma terra que eu retiro do quintal, onde eu tenho um acúmulo de folhas. Então tem uma areia, mas você tem vários pedaços de matéria orgânica. E além disso, eu pego no quintal frutos que estejam já apodrecendo para eu utilizar. Por exemplo, esse aqui é quem não conhece, é um jatobá. Então eu pico em pedaços menores, porque eles vão se decompor no vaso e isso vai ajudar, né, a alimentar a planta. Eu tenho aqui também um cupuaçu que secou, que não amadureceu. Aí eu quebro também em pedaços menores e misturo na terra. Aí eu faço o mesmo com um pedaço de casca de árvore. Aqui também eu tenho um coquinho do quintal que eu vou quebrar.
E eu utilizo, né, a fibra dele aqui. Não utilizo o centro, porque pode ser que germine e vai dar problema para mim. Mas aí eu faço isso. Eu sei que na cidade grande é difícil a gente conseguir substrato. Mas aí, já que você não tem acesso a esse substrato, você pode usar turfa ou casca de coco. São substratos que você consegue adquirir em floricultura ou em casas de produtos agropecuários, que também são substratos muito bons para essa planta. Então, nesse caso aqui, como eu ganhei essa planta e ela parece aparentemente bem tranquila nesse vaso, o que eu vou fazer? Eu vou apenas retirar o excesso de folhas, essas menores aqui. E quando a gente vai fazer isso, é muito importante a gente fazer isso cortando bem rente a haste. Aqui, bem rente. No normal, essa planta não é uma planta que precisa de poda. Você vai retirar apenas as folhas quando elas estiverem velhas, quando elas estiverem mais amarronzadas ou amareladas. Aqui eu vou tirar essas que são menores, até mesmo para abrir espaço para eu colocar o substrato. Então eu não vou tirar o substrato, vou só dar uma removida aqui. Eu vou melhorar esse substrato que ela já veio, que já está meio compactado. Aí eu vou melhorar esse substrato. Eu poderia também até substituí-lo, mas eu não vou fazer isso, eu vou só mesmo dar uma melhorada aqui. Aí eu vou colocar esse substrato que eu preparei. Aqui eu posso quebrar mais um pouco. E é bom esse tipo de substrato porque ele acaba ajudando a manter a umidade no vaso. Outra dica importante que eu não posso deixar de passar para vocês é quanto o vaso ideal para a gente cultivar a calateia. Evite o vaso de argila, os vasos de barro, porque eles absorvem muito rápido a água e isso pode deixar a planta, né, ressecada. Dê preferência a vasos de plástico, como esse aqui, tendo cuidado para eles terem furo na parte de baixo para drenar a água, porque o vaso de plástico ele vai drenar a água bem aos poucos e isso vai manter a hidratação da planta. Depois do plantio, né, lembrando que é muito importante você fazer uma rega para você acomodar a planta, assentar a terra também, né, o novo substrato. E quando você for escolher o vaso para você colocar a sua planta, a calateia, é importante você tomar cuidado com o tamanho, né? Você deve usar um vaso compatível com a planta, que ela possa ser colocada de uma forma confortável, para ficar bem segura, mas com espaço para crescer um pouco, igual esse vaso aqui. Por isso que eu não quis trocar ainda, porque eu percebi que o vaso está bem confortável para ela ainda, aí eu preferi só mesmo reforçar o substrato. Quanto à propagação de mudas da calateia, a propagação se dá pela divisão de rizomas, né, divisão da touceira dela. Nesse caso aqui, não dá para eu fazer isso ainda, porque ela está muito pequena, mas quando ela estiver maior, quando eu for fazer a produção de mudas, eu faço até outro vídeo. Você divide a touceira, tomando cuidado de fazer isso no momento mais adequado, assim, que ela esteja bem saudável, porque ela é uma planta que não suporta muito ser mexida. Ela não gosta, ela é muito sensível, ela não gosta que mexam muito com ela. Esse foi o nosso vídeo de hoje sobre essa planta lindíssima. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê o seu like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber o nosso conteúdo semanal, que é feito com muito carinho para te ajudar nesse universo da jardinagem. Muito obrigada por assistir até aqui e até o nosso próximo vídeo.